meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos tratando da segunda temporada, já episódio 5. Nesse episódio 5, nós vamos falar sobre o regime de casamento escolhido pelos nubentes antes do casamento, que é o regime de participação final nos aquestos. Prestem atenção que o próprio nome já indica como é que isso se perfaz na vida do casal. Então, participação final nos aquestos. Então, o que isso significa? Então, vamos lá. Também precisamos de tratar dessa situação nos valendo de vários artigos, mas a gente vai entender como que isso funciona, mesmo tratando dos artigos. Por quê? Porque nós vamos esclarecer para vocês como que isso tudo se dá na vida do casal. Nós temos vários artigos que vão ser aplicáveis a esses casais. Então, lembrando que aqueles que escolheram se casar pelo regime da participação final nos aquestos, eles vão ter um patrimônio que vai ter participação um do outro ao final, ou seja, em algum dia, se houver alguma separação ou em algum momento, se um falecer, o outro vai ter esse regime para refletir em seus direitos. Esse, eu posso dizer para vocês que é um regime de casamento que muito se aproxima de uma liquidação de empresa, porque a liquidação de empresa é exatamente o que acontece, muito parecido com o que acontece na participação final nos aquestos, porque apura-se exatamente o que o sócio participou naquela sociedade ao retirar-se da sociedade. Então, apura-se o que tem de direito aquele sócio que está se retirando, exatamente naquele contexto empresarial. E os casais, eles fazem exatamente dessa forma, eles compõem o patrimônio e a participação só acontece ao final, seja após o falecimento de algum, ou seja, na dissolução da sociedade conjugal. Então, vamos lá para os nossos artigos que dizem respeito a essa situação. Então, nós temos um artigo no Código Civil, que é o 1673, que diz que integram o patrimônio próprio os bens que cada cônjuge possuía ao casar e os por ele adquiridos a qualquer título na constância do casamento. Esse é um ordenamento jurídico aplicável aos cônjuges. Então, aqueles que se casaram, o patrimônio próprio que cada cônjuge possuía ao se casar e os por eles adquiridos a qualquer título na constância do casamento vai integrar o patrimônio. Mas, na participação final dos aquestos, existe uma diferença muito grande. Sobrevindo a dissolução da sociedade conjugal, apura-se-á o montante dos aquestos, daqueles bens que foram adquiridos, excluindo-se da soma desse patrimônio os bens que vieram anteriores ao casamento e os que em seu lugar se subrogaram, aqueles que foram substituídos, vieram antes do casamento, vendeu um e comprou outro, mas com os recursos desse que veio antes do casamento, isso é subrogação, tá bom? Os que sobrevieram a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade. Então, por herança ou por doação,
os bens que cada cônjuge possui, eles também são excluídos do aquesto, tá bom? E as dívidas relativas a esses bens também são excluídos, tá? Salvo prova em contrário, presume-se adquiridos durante o casamento os bens móveis, os que compõem os imóveis, né? Os que estão lá dentro dos imóveis, salvo prova em contrário. Às vezes um bem é muito relevante, muito caro, há de se provar que houve a compra, a aquisição por um dos cônjuges, e aí não vai se comunicar, tá bom? Então, no divórcio, na separação, daqueles casais que optaram pela participação final nos aquestos, na dissolução do regime de bens, na separação judicial ou divórcio, verificar-se-á o montante dos aquestos, a data em que cessou a convivência. Então, o que significa isso? Significa que cada qual vai apurar o que levou para aquela união, o que levou para aquela relação, para aquele casamento. E tudo que eles trouxeram para dentro desse casamento vai ser apurado, e aquilo que veio antes do casamento não vai se misturar, tá bom? Agora, tem umas situações que elas precisam de ser muito, muito bem cuidadas. Por exemplo, nessa separação, se um deles disser e provar que pagou com recurso próprio várias dívidas de cartão de crédito do outro, pagou com recursos próprios várias obrigações do outro, ele vai conseguir ter esses valores de volta, tá bom? Mas ele haverá de provar, haverá de ser provada esse pagamento por um dos cônjuges, tá bom? Então, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, mesmo nesse regime, nenhum deles pode gravar, vender ou fazer qualquer movimentação do patrimônio, mesmo que tenha sido adquirido antes do casamento, exatamente por conta da obrigação de ter a vênia conjugal do outro nas movimentações do patrimônio. Agora, é possível que os casais que façam a opção pela participação final nos aquestos, que exige um pacto antinupcial, que lá na escritura daquele pacto antinupcial esteja descrito o bem que está sendo levado para essa relação conjugal, e naquela descrição seja também apontado que a movimentação daquele bem não necessitará da vênia conjugal, não necessitará da autorização e concordância, autorização da concordância do outro, tá bom? Porque o outro, se não houver essas ressalvas nos bens que estão sendo trazidos para essa relação conjugal, se não houver ressalva, qualquer movimentação necessitará da concordância do outro, mesmo que seja bem exclusivo de um deles, para que seja transmitido, para que seja gravado, de qualquer forma. Então, é possível ficar livre disso se houver a ressalva lá no pacto antinupcial, tá bom? Que isso está previsto no artigo 1656. Então, se houver essa descrição com essa autorização de movimentação sem a concordância do outro, o casal pode fazer o movimento que quiser com aquele patrimônio sem precisar da concordância do outro, da vênia do outro, tá bom? Mas precisará de estar expressamente previsto. Então, na relação de casamento em que o casal opte pela participação final nos aquestos, somente haverá a divisão do patrimônio
que foi constituído ao final daquele relacionamento. O patrimônio que veio com cada qual antes do relacionamento não se comunicará, mas haverá de ser apontado em partilha e com comprovação de que veio realmente antes do casamento. Então, se você quiser se sentir mais confortável, é bom que você faça as ressalvas lá no pacto antinupcial, tá bom? Essa participação final nos aquestos, então, exige também a vênia do outro para qualquer que seja a movimentação do patrimônio com terceiros, tá bom? Salvo o pacto ressalvado, descrito com essa descrição bastante detalhada e dizendo exatamente que aquele bem ele é de livre disposição sem a vênia do outro cônjuge. Então, é o seguinte, gente, se vocês quiserem movimentar a vida, seja da forma que for, o ideal é casar-se com separação total de bens. Cada qual movimenta o que bem entender da forma que bem entender. Se você quiser discutir os bens que foram adquiridos na constância do casamento, a participação final nos aquestos é quase a dissolução de uma sociedade empresarial. Então, haverá de ter vênia do outro para essas movimentações. Então, na verdade, preciso pensar muito, muito bem, né, quando resolver se casarem, quando os casais resolverem optarem pelo casamento, tá bom? Então, a participação final nos aquestos, ele só resolve ao final, seja pela morte, seja pelo divórcio, ok? Até a próxima, abraço!